A gente mal se deu conta e o mês de dezembro já está chegando ao seu fim, o que significa que está oficialmente aberta a temporada de fim de ano, com decorações e músicas de Natal por todos os lugares que nós andamos. É aquele momento do ano em que, querendo ou não, todo mundo fica um pouco mais reflexivo, pensando tanto no que fez ou deixou de fazer ao longo do ano que está indo embora, como também planejando as resoluções para o ano que se inicia. E não podemos esquecer que, além disso, o fim do ano também é uma época de muitas comemorações e festas, como as clássicas confraternizações da empresa, vários amigos secretos com diferentes grupos de pessoas que você conhece e o próprio Natal e Réveillon. Sendo que, me desculpa cortar o clima bom do vídeo, mas preciso te lembrar que esse período marca o início de um novo ano, o que geralmente significa alguns gastos que fazem parte da vida da maioria de nós brasileiros, como a matrícula da escola, a compra de material escolar, os impostos sobre o veículo, sobre os imóveis e a dupla temida do IPVA e IPTU. Então, se a gente for parar para pensar, acaba que os meses de dezembro e janeiro se tornam os 2 meses mais caros do ano, principalmente janeiro, eu diria. Parece que de alguma forma todas as contas do ano são maiores em janeiro, e ainda somamos a isso a fatura do cartão das festas que fizemos em dezembro. Talvez por isso, tantas pessoas apostem na Mega Sena durante o mês de dezembro. É uma forma de esperar tranquilidade financeira para o ano que se inicia, visto que o ano que termina provavelmente não teve nada de tranquilo. Porém, o ditado diz que Deus não dá o fardo maior do que se pode carregar. Então a boa notícia é que no meio de tantos boletos que não param de chegar, os meses de dezembro e janeiro, coincidentemente, também costumam ser bons meses para o recebimento de dividendos e rendimentos, tanto para quem investe nas ações quanto para quem investe nos fundos imobiliários. No caso das ações, o principal motivo que faz muitas empresas distribuírem em dezembro é o fato de elas buscarem encerrar o ciclo de pagamento no período de um ano em termos do percentual de lucro que foi distribuído, como é o caso das empresas conhecidas tipo Ambev, Taesa, Petrobras, entre outros. Já para o caso dos fundos imobiliários, eles costumam fazer uma distribuição mais generosa nessa época do ano por conta do cumprimento de uma lei que trata do pagamento dos rendimentos semestrais, aos quais vamos ver mais à frente. Porém, além desse caso, em relação a alguns fundos, existem eventos específicos que irão contribuir para um pagamento maior nesses meses. E nós também iremos falar sobre esse assunto nesse vídeo. Vamos entender o porquê como TRXF, HGRU, BRCO e alguns outros fundos imobiliários estarão pagando mais nessas próximas semanas. Mas antes de entender todos os detalhes que estão por trás desses rendimentos maiores, eu preciso lembrá-lo de curtir o vídeo para que eu consiga entender se esse é o tipo de conteúdo que te interessa ou se eu devo seguir por outra linha. E também preciso lembrar que você se inscreva no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito. Muitos investidores ainda não sabem, mas segundo a Lei 9779, os fundos imobiliários devem distribuir 95% do lucro auferido pelo regime caixa dentro do período de um semestre. Então, como a esmagadora maioria dos fundos normalmente paga de forma mensal um valor igualitário pela preferência dos cotistas, é normal que no fim de semestre a gestora distribua um rendimento maior para seguir a regra, já que sempre acaba ficando com o dinheiro guardado ou no caixa. E não tem nada de errado com isso, é até recomendado que a gestora sempre deixe um dinheiro em caixa para manter a previsibilidade dos rendimentos. Ninguém quer receber R$1 em um mês e depois 70 centavos no outro. Esse caixa ajuda a manter o seu patamar de rendimentos estável, sendo que os fundos imobiliários muitas vezes não geram a mesma renda todo mês. Às vezes o imóvel é vendido e o resultado aumenta, ou então o fundo gasta mais com a reforma e o resultado ele diminui. De forma que existem vários fatores que fazem o resultado não ser o mesmo a cada mês. Por esse motivo, as gestoras costumam sempre deixar uma quantia acumulada em caixa para evitar essas distorções de resultados na hora de distribuir os rendimentos. Assim, todo mês a gente recebe um rendimento que é constante sem se preocupar tanto. Mas a cada fim de semestre, 95% de tudo que for lucro oferido pelo regime de caixa deve ser obrigatoriamente distribuído. Isso está na lei que regulamenta os fundos imobiliários, conforme acabamos de ver. É por isso que em meses como dezembro e janeiro e também junho e julho, fundos imobiliários costumam fazer um pagamento mais generoso. Talvez você até já tenha percebido isso e nesse fim de ano não será diferente. Se a gente analisar o histórico do fundo XPML11, por exemplo, o fundo de shoppings da XP, vamos perceber que nos últimos 5 anos, o mês em que ele mais pagou rendimento em cada um desses anos foi justamente o mês de janeiro, quando ele paga o acumulado do semestre anterior. Outro caso que exemplifica bem essa questão dos rendimentos semestrais é o fundo HGLG11, pois seus maiores rendimentos no ano sempre são nos meses de julho e janeiro, com o caso mais emblemático foi o de julho de 2022, quando ele pagou R$ 3,30 por cota.
enquanto nos outros meses vinha distribuindo R$ 1,10 por cota. Em relação ao TRXF11, a gestora já divulgou que para dezembro o rendimento será de R$ 0,90 por cota, conforme tem sido o patamar todo o semestre. Porém, muito se espera que em janeiro o fundo irá pagar uma distribuição de rendimentos mais generosa, visto que esse resultado operacional para novembro teve uma alta de 119% e atingiu 20,5 milhões, dos quais apenas 11,9 milhões foram distribuídos. E o fundo, inclusive, já divulgou em seu relatório gerencial que agora em janeiro deve pagar um rendimento de R$ 1,70 por cota. Falando agora do HGRU11, de acordo com o relatório gerencial de outubro, o fundo tinha resultado acumulado de R$ 1,41, o que nos traz o indício de que poderemos ter uma distribuição maior para janeiro, saindo do atual patamar de 85 centavos para algo em torno de R$ 2,00, de acordo com o mesmo rendimento que o fundo pagou no ano passado. Já em relação ao BRCA11, no dia 14 de dezembro, o fundo teve uma distribuição de 95 centavos, o que representou um yield de 0,8 no mês, e que foi a maior de todo o segundo semestre. E agora que nós já entendemos por que muitos fundos irão pagar rendimentos acima da média no mês de dezembro e janeiro, chegado o momento da pergunta que algumas pessoas podem estar se fazendo. Será que vale a pena comprar uma ou mais opções desses fundos que irão distribuir mais apenas para receber esses rendimentos extras e logo após o recebimento vendê-los para tentar embolsar algum lucro? Sendo bem simples e direto, investir só por conta disso não vale a pena. Nenhuma dessas estratégias de captura de rendimento funciona na vida real. Elas funcionam apenas na teoria. Isso porque as pessoas acabam esquecendo alguns conceitos importantes na hora de pensar nessas estratégias. Quando você investe em fundos imobiliários, o foco deve estar sempre no longo prazo, pois o real valor de um fundo está na sua capacidade de gerar renda ao longo dos anos. Não é em uma distribuição específica, por mais que essa distribuição em questão seja maior do que a média. Outro fator que as pessoas costumam esquecer é do alto risco dessas operações de captura de rendimentos. Imagina que você comprou um fundo qualquer apenas para receber um provento, sendo que enquanto você está com um fundo na carteira, surge alguma situação de curto prazo e o fundo passa por uma desvalorização. Em outras palavras, você pagou R$100 na cota de um fundo para receber R$2, e nesse meio tempo a cota caiu, por exemplo, R$5, te deixando com um prejuízo de R$3 por cota no final das contas. Será que vale a pena? Eu acredito que não. Fundos imobiliários são investimentos de longo prazo, não de curto prazo. De toda forma, isso não muda o fato de que, para quem investe no longo prazo, esses dividendos extras de acumulação são sim bem-vindos e nos ajudam a terminar o ano com o pé direito, pois esse dividendo a mais pode significar uma nova cota a ser comprada na hora de reinvestir o seu dinheiro recebido. E é importante que você, investidor, entenda de onde está vindo essa renda. É importante destacar também que esses rendimentos extras, eles são um reflexo direto da gestão ativa da gestora. Uma gestora que se movimenta no mercado, que movimenta seu portfólio, comprando e vendendo ativos, buscando maximizar o resultado do fundo. E por isso, gera esses rendimentos acumulados. Você, enquanto investidor, deve priorizar esse tipo de gestora. Então, pelo vídeo de hoje, é isso. Eu espero que você tenha entendido toda essa dinâmica dos dividendos e que possa usá-lo com responsabilidade, seja usando para comprar coisas para você ou para outras pessoas, como fazendo o reinvestimento de forma estratégica. Então, pelo vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha entendido toda essa dinâmica dos rendimentos e que possa usá-lo com responsabilidade, seja usando para comprar coisas para você ou para outras pessoas, como fazer um reinvestimento de forma estratégica. Forte abraço, turma, e muita renda passiva para você.